Pessoas passam por problemas sérios de saúde, muitas vezes ficam abaladas emocionalmente, o que dificulta a recuperação. Vamos aprender agora com que atitude devemos encarar o tratamento médico na palestra do preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Muito obrigado, minha amiga, meu amigo, que acompanha o programa Seitonue na TV, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, não é verdade? Pois é, nosso muito obrigado por você estar aqui com a gente. E você que está assistindo o programa pela primeira vez, seja bem-vindo. Seitonue, que hoje está aí em todo o Brasil com as suas atividades e reuniões, trazendo muita felicidade, muita alegria, harmonia e paz para os lares, para as famílias brasileiras e para você que está assistindo o nosso programa. Olha só que bacana, né? Um grande abraço pessoal de Curitiba. Curitiba que realizou um seminário para educadores, reuniu mais de 200 educadores, que coisa boa lá. O pessoal de Curitiba, um grande abraço. Vocês de Curitiba, Florianópolis, o pessoal do Rio Grande do Sul, todo o Paraná, enfim. Grande abraço para vocês, que são pessoas assim maravilhosas. Puxa vida, estou com saudades, viu? Vou aparecer aí em Curitiba para fazer uma atividade especial para educadores, tá bom? Pois é, olha só, falando então agora de um assunto bastante importante, saúde, não é verdade? Doença, vamos falar na verdade de saúde, né? Vamos tentar entender como é que a nossa mente pode nos auxiliar até mesmo a curar uma doença, coisa que não é só os livros da Seitonue que trazem esta questão da cura das doenças a partir da própria mente. Você tem hoje pesquisas na área das neurociências, médicos hoje, por exemplo, que levam em consideração, por exemplo, os sentimentos que nós trazemos dentro da nossa mente, que podem influenciar positivamente e negativamente a nossa saúde, a saúde do nosso próprio corpo, né? Quando a gente fala que a saúde está na mente, parece uma coisa muito misteriosa, mas é simples de você entender. Na mente estão guardados aquilo que nós pensamos constantemente, aquelas memórias que nós temos, os nossos sentimentos, não é? Então, esses sentimentos, eles provocam na gente determinadas reações no organismo. Ou seja, quando você está muito nervoso, você sabe disso, tem gente assim, que diz, já atacou o meu estômago. Ou então, nossa, só de pensar nisso já me dá dor de cabeça. Essas pessoas, quando falam assim, na verdade, estão confirmando que realmente, quando você tem um determinado sentimento, obviamente o organismo vai trabalhar, vai acelerar o coração, não é? Olha, eu não sei, já aconteceu com você, por exemplo, alguma vez, de você, de repente, tomar um susto, o cachorro do vizinho lá atacou você, ou deu aquela mordidona lá no portão e quase te acertou, quase te pegou aquela bocanhada do cachorro? Pois bem, vamos supor que você tomou esse susto e depois de um tempo você recebe a notícia que o cachorro morreu, que o seu vizinho não tem mais cachorro. Bom, pergunto para você, quando você vai passar ali do lado daquele portão caminhando, você passa com tranquilidade? Garanto que não, hein? Dá um friozinho na barriga, não dá? Mesmo que você saiba, né, e veja, inclusive, olha, o cachorro morreu. Da onde vem esse friozinho na barriga? Vem daquele medo que ficou guardado no seu inconsciente. E aí, o que acontece? Esse medo faz com que você, a pupila dilata, o coração dispara, solta lá aquela substância no organismo, que é a adrenalina, né, para você ficar mais esperto e mais atento. Então, tudo isso aí mostra que os sentimentos, que são imateriais, na verdade estão gerando, vamos dizer, estão mexendo com a nossa fisiologia, com o nosso organismo, provocando essas reações, tá bom? Esse livro, A Verdade e a Saúde, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, aliás, é um livro bastante interessante, e ele começa, eu vou até dizer o seguinte, olha, no prefácio desse livro, A Verdade e a Saúde, nós começamos, né, estudando, na verdade, o que o professor Masaharu Taniguchi diz assim, que nós abrangemos outras filosofias, outras religiões, porque estudamos estas filosofias, estas religiões. Então, nesse livro, ele trabalha também conceitos de yoga, né, e ele vai falando por que, por exemplo, o yoga, ele consegue, por exemplo, a prática do yoga consegue, na verdade, resultados muito benéficos para a própria saúde do organismo. E recentemente, sabe, eu estava lendo uma revista científica
que trata desse assunto, acompanharam pacientes que praticam yoga e durante a prática desse yoga se descobriu que o organismo liberava uma determinada substância inibidora, que ela pode provocar reações muito positivas no seu organismo e boas no organismo. Sensação de mais tranquilidade, de mais paz, que vem por quê? Porque a mente, o espírito que anterior à mente, veja só, o espírito que comanda tudo isso aí, entra numa vibração estável, de paz e harmonia. Isto afeta a nossa mente, atinge os sentimentos, e aí, obviamente, atingir os sentimentos faz o cérebro trabalhar de uma determinada maneira, de forma com que, então, esse cérebro libera determinadas substâncias que fazem a gente sentir-se bem. Portanto, está comprovado realmente que a prática do yoga, a prática da meditação, das constantes orações, só nos trazem benefícios. Mas se você está passando por uma doença, às vezes você está naquele estado assim de tristeza profunda, né? Recebeu, por exemplo, uma notícia que, de repente, a sua doença é incurável. Primeiro que a gente tem que refletir, primeiramente, nós temos que refletir o seguinte: por que surge a doença? Está aqui na página 20, olha. Diz o seguinte, ó: se nosso pensamento não estiver em conformidade com o pensamento de Deus, representando algo que o contraria, não é que contraria Deus, né? Que contraria o pensamento de Deus, tá? Significa que estamos tendo uma vontade não condizente com a de Deus. Então, vou pensar o seguinte, olha, nós acreditamos que somos filhos de Deus. Então, Deus é que criou todas as coisas e, a partir de Deus, tudo se manifestou. Ora, tudo que não foi criação de Deus, nós da Seitonê consideramos que não existe. Eu vou ler mais um trechinho para você. Se só Deus existe verdadeiramente e é a única força criadora, quando temos pensamentos que contrariam Deus, a força criadora desses pensamentos não é verdadeira, mas é falsa. Então, quando tem um pensamento que contraria Deus, não é que Deus vai me castigar, não é que Deus vai me atacar por esse pensamento negativo. Não, é simplesmente uma força criadora que não tem existência verdadeira, diz aqui, olha. Portanto, mesmo que crie algo neste mundo, será uma criação falsa. Mesmo que a sua mente crie a doença, como nós dizemos, a partir de constantes pensamentos negativos, você vai dizer para você mesmo, essa criação é falsa, ela não é verdadeira, né? Tal existência maléfica não é criação verdadeira. É lógico que você vai dizer, mas espera aí, todos os processos são criações da mente? Quer dizer, se eu comi um alimento, vamos dizer assim, contaminado, fui lá, comi uma coxinha que estava estragada, e aí foi uma bactéria para dentro de mim, e essa bactéria me causou lá uma infecção. Ora, mas veja só, muitas vezes, você sabe disso, que você come essa tal de coxinha, a outra pessoa dá uma mordida na mesma coxinha, um fica doente, outro não fica doente. Por que isso aí? Se a causa fosse exclusivamente material, ou seja, tal bactéria, todo mundo que ingere a determinada bactéria, porque comeu aquela, os bichinhos que estavam lá dentro da coxinha, você comeu, devia adoecer também. Então é uma questão lógica também. Nem todo mundo que entra em contato, por exemplo, com uma determinada bactéria, com um determinado vírus, adoece. Outras pessoas adoecem e chegam até a morrer. Recentemente faz um barulho danado, não é? Que uma superbactéria que estava surgindo, e sempre que surge alguma doença nova, sempre se dá notícia como se a humanidade fosse acabar por causa dessas bactérias, por causa desses vírus, né? A superbactéria, o supervírus, e anuncia, eu fico imaginando um vírus abrindo o peito dele assim, com um Szinho no peito dele assim, né? Pronto para atacar a humanidade, destruir a humanidade. Aí passa 6 meses, cadê a superbactéria? Cadê o supervírus? Você tem 6 milhões de habitantes no planeta. 3 ou 4, 10, 100, com muita tristeza, obviamente, partem para o mundo espiritual, falecem por causa de uma determinada doença. Já se propaga a notícia como se, de repente, desses 6 bilhões, 5 bilhões já tivessem contaminados, já estivessem morrendo por causa da tal de doença. Então, obviamente, você pensa, muitas pessoas entraram em contato e poucas pessoas adoeceram. Então, obviamente, que a causa tem que ser uma junção da parte material, que é a bactéria,
o vírus, ou, por exemplo, um alimento que você ingeriu que tinha uma quantidade de substância maior, etc., não devia, e juntamente com a causa mental da pessoa. Então você vai dizer, bom, ora, mas o que é essa causa mental que você está falando? Bom, é a questão da autopunição, principalmente da autopunição. Quando a gente carrega dentro de nós, quando você carrega dentro de você um sentimento de mágoa, de tristeza, as coisas vão funcionando de forma errada dentro do seu organismo. Olha, recentemente eu vi uma senhora que ela facilmente adoecia, ela tentou suicídio 2, 3 vezes, uma senhora que mora lá no norte do Brasil, em Belém. Então ela estava contando para nós, ela contou um relato para todos nós que estávamos numa academia de treinamento espiritual da Amazônia, que fica lá em Belém. Ela contou o seguinte relato. Diz ela então que quando ela era criança, ela tinha um irmão, que na verdade era um irmão de criação, irmão mais velho, uma diferença inclusive grande entre ela e esse irmão. Acontece que esse irmão, na verdade, quando foi crescendo, se tornou um rapaz, um homem, se tornou amante da própria mãe. E se tornou marido depois, porque quando o pai dela descobriu, o pai, obviamente, muito magoado, muito triste, pegou e foi embora de casa e deixou então... ou seja, aí o casal se fez, quer dizer, olha só, o seu irmão, obviamente que é um enteado, né, quer dizer, não era um irmão de sangue, mas era o seu irmão, vira o seu padrasto, veja só. Então, essa senhora, por justa causa, né, carregou dentro de si muita mágoa, muita tristeza, muito ódio. Por isso ela tentou suicídio, por isso ela adoecia de várias e várias vezes. Foi então que ela conheceu o ensinamento da Seichonoye. E a partir do ensinamento da Seichonoye, ela provou do bálsamo, né, daquilo que cura a mesma pessoa, que é o perdão. Olha, é difícil você dizer, né, como é que eu vou perdoar uma situação dessa? Muito difícil. Às vezes você vai dizer, não é para qualquer um. Mas ela foi inteligente, inclusive. Porque se eu perdoo, eu faço bem a mim mesmo. E não tem coisa melhor do que você fazer o bem a si próprio, desde que seja, obviamente, né, não prejudicando as outras pessoas que estão ao seu redor. Não vou fazer bem para mim e vou ferir outras pessoas. Não, eu estou falando de uma pessoa inteligente, uma pessoa que pensa em fazer bem a si própria, mas em benefício aos outros também. Por quê? Porque essa senhora, casada, tem filhas, se ela cura a si própria, se ela sai dessa situação de profunda tristeza que gera doenças, ela vai alegrar a família inteira. E foi o que ela decidiu. E ela entrou em oração, ela entrou em meditação. E foi justamente no seminário que ela estava na meditação, que nós realizamos uma meditação chamada Meditação Shinsokan mútua, né? Quer dizer, de cura divina, para cura divina, a oração mútua. E esse Shinsokan, que é uma meditação na qual a gente vai fazer oração um pelos outros, né? Um grupo de pessoas recebe a oração, outro grupo doa oração. Foi então durante a meditação que ela viu, né, a imagem do pai dela sorrindo para ela. Então ela entendeu que mesmo o pai que sofreu essa humilhação já havia se libertado dessa mágoa, dessa tristeza, e ela entendeu que o pai estava como se dando um recado para ela: perdoe, liberte, pare com isso. E foi então no seminário que ela foi lá na frente emocionada, dizendo que aquele peso que ela sentia dentro do coração dela, ela havia então se libertado. Nesse mesmo seminário também apareceu uma jovem, praticamente a primeira vez que ela foi na Seichonoye. Esta foi na Academia de Santa Fé. Falando em academias, né? Temos muitas academias de treinamento espiritual, que é um verdadeiro mergulho no ensinamento da Seichonoye. E se você quiser saber onde tem uma academia para você passar 2, 3, até 10 dias conosco, estudando, aprendendo, enfim, convivendo com pessoas maravilhosas, você liga lá para a gente no 0800 770 2600 ou entra no site www.sni.org.br e você vai ter as informações dos dias dos seminários, das programações, onde estão as academias, tá bom? Pois é, essa moça, para vocês terem uma noção, quando ela chegou na Seichonoye, ela não conseguia segurar, assim, nem fazer xixi, nem cocô, ela soltava, ela tinha que usar fralda, gente. Ela chegou nesse estágio, porque quando ela nasceu com problemas físicos, né? E ela culpava o pai e a mãe pelos problemas que ela tinha. Ela mal conseguia andar, inclusive ela tinha que andar
em cadeiras de rodas. Ela chegou na academia, ela participou das orações, das meditações e aprendeu o perdão. Olha só, esse livro todo vai falando, olha, está aqui a chave, o perdão. E aí então ela justamente conseguiu perdoar o pai, conseguiu perdoar a mãe. E olha que interessante, quando você odeia papai e mamãe, você se volta contra si mesmo. Ou seja, você tenta destruir aquilo que o papai e a mamãe te deu, que é o corpo. Não é claro isso? Óbvio. Se eu não gosto de um presente, eu vou deixar ele de lado. Eu vou jogar ele para o lado. Não gostei daquilo que eu ganhei. Eu dou para outra pessoa. Se eu não gosto do presente que eu ganhei do pai e da mãe, se eu não gosto do meu pai e da minha mãe, obviamente eu vou estragar o presente deles, que eu recebi deles, que é o meu corpo. Então eu acabo me voltando contra mim mesmo. E aí provoco doenças, provoco situações tristes. Foi assim então que ela justamente conseguiu perdoar o papai e a mamãe, agradecer o papai e mamãe, e a partir dessa gratidão ela se curou. Ela controla hoje, consegue ir ao banheiro quando ela realmente sente necessidade, ela vai, ou seja, ela controla, e ela inclusive está andando sem a necessidade de cadeira de rodas. Obviamente tem as suas limitações, mas está andando, trabalha, olha, fantástico. 8 horas dentro de um carro para poder assistir este evento da Seitonê, este seminário. Não é maravilhoso? Pois é. Então, é isso que eu gostaria que vocês parassem para pensar. Aí você vai dizer, Marcos, tudo bem, entendi. Verdade é a saúde. A oração cura. O perdão cura, é verdade. Mas eu não estou conseguindo perdoar. Eu estou numa situação assim, eu recebi uma sentença de morte. Ora, então faça o seguinte, você pega um caderno e vá agradecer. Se você não consegue amar as pessoas, você não tem ainda ânimo, escreva coisas que estão te beneficiando. Mesmo que você esteja no hospital agora, assistindo a nossa palestra, escreva no caderno, obrigado, eu estou aqui no hospital, obrigado a essa enfermeira, obrigado ao médico. Ao tomar o remédio, outra recomendação que está no livro, olha, antes de tomar, peça para a enfermeira, ou se você está na sua casa, põe o remédio entre as mãos e pense assim, este remédio foi feito pelo amor das pessoas que desejavam a minha saúde. E eu vou agora tomar este remédio, mas que não é um remédio, é o amor do cientista que fez a pesquisa e que está aqui nas minhas mãos, ou que está aqui neste copo. Você pense nisso, veja o amor de Deus entrando no seu corpo através desse medicamento, porque os cientistas se dedicaram para poder ajudar a sua vida, e toda dedicação de ajuda chama-se amor, tá bom? Então pense nisso, tome o remédio com essa atitude mental. E eu vou fazer então um convite para você. Quer compreender bem o que é a Seitonê? Quer entender legal o que é a Seitonê? Que tal uma revista da Seitonê? E a boa notícia é o seguinte, vou mostrar uma revista aqui para vocês, que é a revista Fonte de Luz, e se você ligar para a gente agora, foi a primeira vez que você estiver ligando, você ganha essa revista, tá bom? Você liga no 0800 770 2600 e pede a sua revista, tá bom? E nós vamos mandar essa revista de presente na sua casa. Olha que beleza, né? Mas se você já tem uma revista, já ligou, que tal fazer uma assinatura? Você vai receber a sua revista todos os meses na sua casa, leu a revista, aprendeu, praticou? Ótimo, doa para um vizinho. Aí você vai juntar o amor, a gratidão com a doação. E aí está feito o círculo aí que vai trazer muita felicidade para você e para a sua família. Deixo aqui um grande abraço para você, um grande beijo no seu coração e muito obrigado por acompanhar o programa da Seitonê na TV. Muito obrigado. Todos os domingos, das 9 às 11 horas da manhã, centenas de locais de reuniões estão à sua espera em todo o Brasil com entrada franca. Neles você assiste a palestras motivadoras que preparam seu espírito para a semana que vai entrar. Para saber se tem um domingo da Seitonê aí perto da sua casa, consulte o site www.sni.org.br e aproveite também, faça parte das nossas redes sociais. Lá também a gente fica disparando os temas que vão estar seguindo nas semanas para que você possa participar também do domingo da Seitonê, tá bom? Estivemos juntos em mais um programa Seitonê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Fatos alegres acontecem aos corações que sentem a alegria de viver. Então, vamos atrair acontecimentos felizes, orando com mais frequência, não é verdade? Então vamos juntos ao nosso momento de oração. Tchau, tchau. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus.
Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Muito obrigado.